Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar sobre o vinho. E isso está se tornando muito polêmico, porque alguns cristãos, de alguma forma, querem continuar tomando vinho, porque o vinho tem símbolo de alegria, e aí vão entrando nessa alegria e aí o resultado sempre é negativo. Então, baseado no vinho, e baseado na aceitação, como alguns querem crer, na Santa Ceia que Jesus estabeleceu entre os seus seguidores, ali era permitido o vinho como eles querem colocar, se ou não. Vamos ler aqui o texto e depois nós vamos conversar alguma coisa, se é permitido tomar vinho ou não, e se o vinho na Santa Ceia era um vinho alcoólico ou não. Marcos capítulo 14, versículo 23, 24 e 25. Começando aqui do versículo 23. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes a todos e beberam dele. E disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muito é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beberei no reino de Deus. Então aqui está a Santa Ceia e o próprio Jesus ofereceu e eles beberam. O que é mais interessante é que vinho na Bíblia, ele é conhecido no grego como oinos, ou oinos, que queria dizer tanto uma bebida de vinho fermentada ou não fermentada. Isso tem trazido muita dúvida, porque se era fermentado ou não fermentado, segundo essa palavra no grego de oinos, como dizer então se o vinho da Santa Ceia era alcoólico ou não? E o mais interessante é que tanto nos evangelhos como em toda e qualquer colocação no que diz respeito à ceia do Senhor, como está registrado em Mateus 26, versículo 29, Marcos 14 e 25, Lucas 22 e 18, não foi usado a palavra no grego oinos, que quer dizer vinho. Isso é bem interessante. Foi usado a expressão fruto da vide. Fruto da vide era aquela uva espremida, não fermentada. E é por isso que eu até fiz aqui uma pequena pesquisa de algumas bebidas que existiam muito mais lá no Antigo Testamento, que diferenciava o que era bebida forte, o que era bebida não fermentada. Então temos aqui a primeira colocação aqui na Bíblia, isso no Antigo Testamento, é iai. Iai era todo tipo de bebida, de vinho, fermentado e não fermentado. Então tinha essa primeira colocação aqui, iai. E também existia também outro tipo de bebida, que é a bebida tirosse. Tirosse era uma bebida de um vinho novo e não fermentado. Era aquele que era colocado no lagar, pisado, e aí se tirava um vinho puro, não fermentado. E também vinha aí a bebida forte, como era secar. Também que se fazia um uso dessas bebidas aí. E aí vem oinos, no grego, que era bebida tanto fermentada como não fermentada, que para a gente não saber se a bebida era fermentada ou não fermentada, era muito importante ler o contexto da colocação. Lá de Caná, a gente pode perceber que oinos, que é vinho,
era embriagante, porque eles ficaram embriagados. Então podemos ver pelo contexto da palavra que o vinho usado ali embriagava. Embora que depois que Jesus transformou o vinho, e aí a gente vai pelo contexto da transformação, é evidente que o próprio Cristo não ia fazer algo que pudesse ser contraditório no que diz respeito à embriaguez. Que a palavra de Deus diz que não vos embriagueis com vinho. E isso é bem verdade. Então, se tratando da ceia do Senhor, não era vinho fermentado e nem traz a palavra oínos, que quer dizer vinho. Porque se viesse com essa palavrinha, poderia colocar uma dúvida. Ninguém podia afirmar se era fermentado ou não fermentado, porque essa palavra aqui ela não é classificada de uma forma firme, fermentada ou não fermentada. Não, ela está numa colocação em que ela pode ser fermentada ou não fermentada. Então, a palavra de Deus é tão séria e tão bem organizada que ela não usou nem a palavra grega oínos, mas usou a fruto da vinde. Aí sim, que aí fica uma coisa esclarecida, que não tinha nenhuma fermentação e nem algo que pudesse embriagar. Eu estou aqui falando contra as pessoas que bebem e que usam essa expressão, enquanto que eu beba, isso seja de uma forma tolerada, com controle, não é pecado. Porque a Bíblia está dizendo não embriagueis. Se eu não estou embriagado, então não estou pecado. Então a Bíblia não está dizendo assim, não bebereis. Mas o que eu acho interessante, que todas essas pessoas que seguem essa linha de pensamento, elas simplesmente querem uma oportunidade para beber. Essa é a verdade. Então é muito mais honesta a pessoa dizer eu estou bebendo porque eu quero, do que ficar usando a Bíblia para trazer uma sugestão, para trazer um argumento para querer beber. Eu tenho um livro aqui, eu estava procurando, mas na quantidade de livro que eu tenho aqui, tanto aqui como do outro lado, e tinha um livro, Como Viver Sóbrio. Não é livro evangélico, e lá o lema é o seguinte: evite o primeiro gole. Os grandes alcoólatras não começaram bebendo muito, começaram bebendo pouco. E há pessoas que fazem pesquisa aqui nos Estados Unidos, tanto padres como pastores que são dados ao vinho, à bebida, entraram nessa situação, nessa doença da embriaguez, do alcoolismo, e já estão se tratando. Então a palavra de Deus não vai dizer para você não beba, mas também você sabe que os grandes alcoólatras começaram com pequenas doses. O beber socialmente. Você quer beber? Você quer se embriagar? E essa é a sua escolha? Que seja. Mas não pegue a Bíblia Sagrada, como base para o seu erro, para o seu pecado, para aquilo que vai destruir a sua vida e a sua família. Beber é te dar liberdade para você fazer o que você quiser. Você é livre, mas não livre para não escolher entre si ou não. E em relação à ceia do Senhor, se você quiser alguma base para beber, porque na ceia do Senhor foi apresentado vinho alcoólico, pode esquecer. Foi vinho da vinde, dali que saiu esse precioso símbolo do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não aquilo que vem satisfazer a minha carne. E que isso fique claro entre nós, que a ceia do Senhor, que foi ali estabelecida e feita, foi com vinho, que assim que podemos nos expressar, não alcoólico, não fermentado. Que Deus abençoe a todos. Amém.